Shalom, queridos! Hoje é dia 19 de outubro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 4 de Reshivan do ano 5784 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é darmos continuidade no estudo da Parashá de Noah. Estamos estudando essa semana a porção da Torá, a Parashá de Noah. E hoje, nessa sequência, eu gostaria de trazer uma temática. Ontem nós estudamos uma parte da Parashá e focamos na vida de Noah, na vida de Noé. Aprendemos que Noah era um tamim, um homem íntegro, e um tzadik, um homem justo. Realmente, nós aprendemos muitas lições com a vida de Noah. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Nunca é tarde demais para mudarmos. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos que as misericórdias do Eterno, elas duram para sempre. Quando nós lemos o livro de Salmos, capítulo 100, versículo 5, nós encontramos essa verdade, que as misericórdias de Hashem, as misericórdias do Eterno, elas duram para sempre. E trazendo agora esse entendimento para a Parashá de Noah, nós conseguimos ver nessa porção a misericórdia de Deus. Porque apesar da maldade da terra, Hashem, ele vai dar 120 anos para a geração de Noé fazerem techuvá, um retorno a Deus, mudarem os seus comportamentos. Porém, já adiantando um pouco aqui, a informação que nós temos é que a geração de Noé, eles não aproveitaram essa rica oportunidade. Pelos 120 anos que Hashem deu para a geração de Noah fazerem techuvá, nós aprendemos: nunca é tarde demais para nos arrependermos. 120 anos é uma vida. Nem todos vão viver 120 anos. Então nós podemos dizer: nós temos uma vida inteira para nos arrependermos. E quanto antes, melhor. Nunca é tarde demais para nos arrependermos. Queridos, quando nós entramos aqui numa parte da Torá e estamos falando que nunca é tarde para mudarmos, isso implica que do outro lado, na outra ponta, existem pessoas que precisam melhorar o seu comportamento. E essas pessoas que nós estamos falando dentro dessa Parashá é a geração de Noah. Como era a geração de Noah? Será que eram pessoas justas? Pessoas tementes a Deus? Pessoas que amavam Torá? Pessoas que tinham Torá na veia? Então eu quero usar aqui 2 versículos da nossa Parashá para mostrar a realidade das pessoas que viveram na época de Noah. Gênesis 6, versículo 11 e versículo 12. O mundo era corrupto diante de Deus e a terra se preencheu de crime. Verso de número 12. Deus viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne se corrompeu do seu caminho sobre a terra. Quando nós lemos esses 2 versículos aqui de Gênesis, capítulo 6, versos 11 e 12, o que nós percebemos? Primeiro, que o mundo estava corrompido. Essa é a verdade que aparece para nós aqui no versículo 11. A terra estava corrompida. Nós aprendemos também aqui no versículo 11, no Pasuk 11, que a terra estava cheia de crime. Então vem a Torá e diz que Hashem
ele viu o mundo totalmente corrompido, versículo 12. E eu já abro aqui um parênteses para dizer que nada passa despercebido dos olhos de Hashem. Então, se você faz coisas boas, Hashem está observando. Se você pratica coisas ruins, Hashem, o Criador, também está observando. A informação que nós temos da geração de Noé é que toda a carne, tanto o ser humano como os animais, todos se corromperam do seu mal, se corromperam para o mau caminho. Versículo 12. Então, respondendo uma pergunta, como estava a geração de Noé? Pela Torá, uma geração distante do Criador, uma geração que, apesar de terem conhecimento da Torá, eles conheciam os 6 mandamentos de Noé, que nós sabemos hoje. Porém, nós percebemos aqui, pelos versos 11 e 12, que toda a terra estava corrompida. E olha, queridos, essa geração, elas receberam muitas brahot, muitas bênçãos de Hashem. O Midrash, comentando, explicando para nós esses versículos da Parashá de Noé, o Midrash diz para nós que eles foram muitos abençoados. Eles receberam muitas bênçãos de Hashem. E eu separei aqui uma parte do Midrash para trazer alguns detalhes de tantas bênçãos que eles receberam de Hashem. Eles não estavam mais no Éden, isso é fato. Adão e Eva foram expulsos do Éden, porém, apesar dessa geração de Noé não estar mais no Éden, eles tinham uma vida muito boa. Muitas bênçãos de Hashem era sobre eles. Por exemplo, as crianças, assim que nasciam, não demoravam muito. E elas andavam e já começavam a falar com muita facilidade. Bênção de Hashem. Nessa época, os homens, eles receberam força física do próprio Criador. A geração que veio antes do dilúvio, que viveram ali na época de Noé, eles tinham uma força física extraordinária. A Torá diz em Gênesis 6:4, gigantes estavam na terra naqueles dias. E o Midrash diz que esses homens, eles eram capazes de arrancarem árvores com os próprios punhos. Os leões, para eles, era como se fosse uma pulga. E isso ilustra para nós, mostra para nós a força física que essas pessoas tinham. Eles viviam uma vida muito longa, centenas e centenas de anos. Basta você ler ali o início de Gênesis e você vai perceber que aquelas pessoas, elas viviam centenas e centenas de anos. Sendo assim, sem sombra de dúvida, eles eram pessoas, eram gerações que desfrutavam grandes bênçãos de Deus. O Midrash fala para nós que eles plantavam a cada 40 anos, porque eles tinham fartura, eles tinham providência de Hashem, eles tinham bênçãos de Hashem. Então o Midrash traz para nós essas informações. A geração de Noé estava corrompida, diz a Torá, toda a terra estava corrompida, mas nós sabemos pelo Midrash, o Midrash nos explica que eles eram uma geração que receberam muitas bênçãos de Hashem. Porém, uma das coisas que nós percebemos nessa geração é que essa geração, ela se tornou arrogante. Isto é, apesar de serem tanto abençoados por Deus, eles se tornaram pessoas arrogantes. Como consequência desses benefícios
que nós falamos aqui, o Midrash diz: eles jogaram fora a autoridade de Hashem, dizendo: por que ainda precisamos disso? Nem precisamos da ajuda de Deus para conseguirmos água. Não precisamos de chuva. Somos abundantemente abastecidos com águas de diversas fontes. Temos os rios, os poços da terra. Hashem respondeu para essa geração: é apenas com essa generosidade que eu lhes concedi, que eles se rebelam contra mim, eu os punirei com a mesma substância, água da chuva. E portanto, como diz o versículo 17, Hashem diz: eis que trago o dilúvio na face da terra. Nós percebemos aqui uma arrogância dessas pessoas. Apesar deles, queridos, terem tantas bênçãos de Deus, eles se tornaram pessoas arrogantes. A Torá diz que toda a terra estava corrompida. É essa a informação que nós temos. E quais foram os pecados dessa geração? Eu vou trazer aqui os pecados, os comportamentos dessa geração de Noé. Preste atenção. Quando nós olhamos para a Torá, nós vamos perceber que o primeiro pecado que eles praticavam, um dos pecados que eles praticavam, eram a idolatria. E só abrindo aqui um parênteses, amados, nesta época, os 6 mandamentos que Hashem, que Deus deu para Adão, já estavam em vigor. Isto é, a geração de Noé, eles conheciam, eles sabiam a vontade de Deus para a vida deles. Então a informação que nós temos é que eles praticavam a idolatria. Eles disseram a Hashem: afasta-te de nós, porque nós não queremos conhecer os teus caminhos. Essa é a informação que nós temos. Eles reforçaram uma independência, não dependência, independência de Hashem. Eles ganharam, diz o Midrash, experiência em feitiçaria. Eles abandonaram o Criador para servirem somente os ídolos. Eles começaram a adorar o sol, a orar para o sol, a orar para a lua. Começaram a adorar imagens de pau, de pedra, de barro. Essa era a atitude, o comportamento da geração de Noé. Eles praticaram de fato a idolatria. E nós bem sabemos, de acordo com a Torá, que o correto é nós adorarmos somente o Criador, como está escrito lá em Devarim, capítulo 6, versículo 4. Escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Errade. Nós somos orientados pela Bíblia, pela Torá, que devemos adorar somente o Criador. Mas a geração de Noé, eles adoraram o sol, a lua, imagens de pau, de pedra, de barro. Eles disseram: temos independência, não precisamos de Deus, não precisamos de Hashem. Então, um dos pecados evidentes na geração de Noé era o pecado de idolatria. Segundo, eles praticavam o assassinato, o não matarás aqui, eles não respeitavam. E lembrando que o não matarás já estava em vigor, porque Deus tinha comunicado para Adão. Eles eram assassinos. Sua depravação, a depravação da geração de Noé, eram semelhante
ao que nós vamos encontrar um pouco mais tarde na Torá, na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles não tinham piedade das pessoas. A informação que nós temos também é que eles praticaram relações sexuais ilícitas. Eles trocavam de esposas. Eles organizavam contratos de casamento entre homens e animais. Eles legalizavam as relações proibidas pela Torá. Os próprios juízes da época, o Midrash diz que eram corruptos. Essa é a informação que nós temos. No entanto, queridos, Hashem teria perdoado essas gerações que demonstram aqui para nós atitudes erradas contra Deus. Eles foram ensinados dentro das 7 leis, dentro dos 7 mandamentos que Deus deu para Adão, que incluía o pecado de idolatria, que era proibido, o assassinato e o adultério. E apesar deles conhecerem esses mandamentos, essas vontades de Deus, eles persistiram em quebrar mais os mandamentos. Como, por exemplo, dentro das 6 leis que Adão recebeu, tinha a lei que dizia que não poderia roubar. Mas a geração de Noé, eles quebraram este mandamento. O mandamento de não roubar. Um dos costumes daquela geração era mover os marcos que dividem os terrenos dos vizinhos. Era algo prático na geração de Noé. Eles roubavam. Eles roubavam animais uns dos outros. Se alguém visse um burro ou um gado na rua, eles iam lá e roubavam. Eles roubavam os órfãos, as pessoas indefesas. Eles roubavam as viúvas. O roubo era evidente na geração de Noé. E o Midrash traz uma informação para nós dizendo que as pessoas tinham tanto medo de vestirem as suas roupas ao ponto de serem roubadas, que decidiram que era o mais seguro andarem nus. Olha o ponto que chegou a geração de Noé. Então nós estamos percebendo aqui, queridos, uma geração perversa. Uma geração que praticava idolatria, uma geração que praticava relações proibidas, uma geração que praticavam o assassinato, e praticavam o roubo. Então era uma geração que de fato estavam longe de Deus, mesmo tendo bênçãos de Deus, porque nós vimos aqui no início do nosso shur que eles eram uma geração privilegiada, tinham saúde, viviam centenas de anos, plantavam a cada 40 anos. Era uma geração privilegiada. Mas a geração de Noé, apesar de terem tantas bênçãos divinas, eles abandonaram o Criador, quebrando os mandamentos de Hashem. E 2 coisas eu consigo visualizar dentro dessa paraxá. A primeira, a misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso. Mas como nós conseguimos ver a misericórdia de Deus nessa paraxá? Quando nós lemos aqui o capítulo 6, nós percebemos que Deus dá 120 anos de tempo para essa geração fazerem techuvá, para essa geração fazerem retorno a Deus, se arrependerem de seus pecados. O Noé, Midrash traz para nós esses detalhes. Noé iria plantar a árvore, as árvores precisariam crescer. A informação que nós temos é que Noé, ele construiu a arca sozinho, sem a ajuda dos filhos. O que isso significa? Que Deus estava fazendo com que
a construção da arca demandasse mais tempo, dando chance, dando oportunidade para a geração de Noé se arrependerem dos seus maus caminhos. É por isso que eu vejo a misericórdia de Hashem. E nós aprendemos isso com o Rashi, nós aprendemos isso com o Midrash, com os comentaristas da Torá. Deus, Ele poderia mandar o dilúvio na terra e salvar a família de Noé de outra forma. E pergunta o Rashi, por que Hashem pede para Noé construir a arca? Para as pessoas chegarem em Noé e perguntarem, por que você está construindo essa arca? Noé iria dizer, porque daqui a algum tempo, o Criador Hashem vai mandar um Mabu, vai mandar um dilúvio aqui na terra. Mudem os seus comportamentos. Então, na verdade, Hashem estava demonstrando a misericórdia dele quando ele diz para Noé construir a arca sozinho e que o tempo, a chance, era de 120 anos. Com isso, entrando na nossa temática, não é tarde demais para nós mudarmos. Nós podemos mudar os nossos comportamentos, podemos voltar para Deus, podemos melhorar os nossos caminhos. Então eu consigo ver aqui, queridos, a misericórdia de Deus na história de Noé, na história de Noé. Mas eu vejo aqui também o juízo de Deus em uma geração que, apesar de terem a chance, o tempo, apesar desse tema nunca é tarde demais para mudar, ser uma realidade para nós hoje, para a geração de Noé, eles não aproveitaram. Então vem a Torá e diz que Hashem, ele vem com o juízo sobre aquela geração. Tiveram a chance e não aproveitaram. Então a Torá vem e diz que Hashem anuncia o juízo. E portanto destruirei. Gênesis 6, versículo 13. Disse Deus a Noé, o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto de seus crimes. Eu, portanto, os destruirei de sobre a face da terra. Gênesis capítulo 6, verso 13. Nós começamos a ver aqui Hashem trazendo o juízo dele, anunciando o juízo dele para Noé. E aí os versos 14 e 15 diz: faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos. Calafeta o interior e o exterior com piche. É assim que você deverá construí-la. O comprimento dela será 300 cúbitos, a largura 50 e a altura 30. Traduzindo, a arca teria 144 metros de comprimentos, 24 metros de largura e 14 metros de altura. E o versículo 17 nos diz: eu vou trazer o dilúvio sobre a terra. Hashem estava trazendo o juízo na face da terra. E com esse anúncio para Noé, depois desse anúncio, Hashem diz que o homem terá uma oportunidade de 120 anos para se arrepender. Olha que interessante. Noé vai plantar as árvores ainda, as árvores crescerão. Noé vai construir a arca sozinho, diz o Midrash, sem ajuda de ninguém. E com isso, a Torá está dizendo que Hashem está dando tempo para aquela geração se arrependerem dos seus maus caminhos. Eles pensavam que estavam no caminho correto, mas estavam em um caminho de morte. Lá em Michelei 14:12, Provérbios 14:12,
está escrito que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Apesar de 120 anos de tempo, Deus estava dizendo para aquela geração: nunca é tarde demais para mudarmos. Esse é o recado da Torá. Esse era o recado de Hashem para as pessoas daquela época. Nunca é tarde demais para mudarmos. Essa é a lição que nós aprendemos. Uma geração que teve privilégios de Deus, a geração de Noé teve privilégios. Eles viviam na época centenas de anos. Eles plantavam a cada 40 anos. Hashem mandava muitas bênçãos para a geração de Noé, para a geração de Noé. Eles tinham saúde física. O Midrash diz que havia gigantes, a própria Torá diz que havia gigantes na terra. Eles tinham tanta força física que arrancavam árvores com as mãos. Os leões eram pulgas para esses homens, diz o Midrash. Podemos dizer que eles foram grandemente abençoados por Hashem. Essa é a geração de Noé. Mas uma geração também que se afastou dos mandamentos de Deus, praticando idolatria, praticando relações proibidas, praticando crimes, assassinatos, praticando roubos. E Deus viu que toda a terra estava corrupta. E mesmo assim, apesar de tanta maldade, a Torá vem e diz que Hashem dá mais 120 anos para eles mudarem. Em outras palavras, Deus estava dizendo: nunca é tarde demais para mudarmos. Vamos trazer agora esse entendimento, esse tema para os dias de hoje. O Rebbe de Lubavitch, ele sempre dizia que depois de um bom estudo de Torá, nós precisamos parar e refletir de tudo aquilo que aprendemos, de todo o conhecimento adquirido, e levarmos este conhecimento para o nosso dia a dia. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós aprendemos que Deus deu a chance para a geração de Noé. Nunca é tarde demais para mudarmos. Mas eles, a geração de Noé, eles não aproveitaram essa oportunidade. E a lição para nós hoje é essa: nunca é tarde demais para mudarmos. Em nossas vidas, queridos, nós podemos até pensar, e pensamentos errados, que estamos presos a um destino predeterminado que nós herdamos de alguém. E por esse pensamento, por essa educação, ou por erros do passado, nós pensamos: para mim não tem mais jeito. Eu fiz tanta besteira na minha vida, eu errei tanto na minha vida que para mim não tem mais jeito. Você precisa saber que as misericórdias de Deus, elas duram para sempre. O Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é um Deus de misericórdia. Mas mesmo eu tendo um passado de erros, Deus me dá chance, Deus me perdoa? Claro que sim. Basta um verdadeiro arrependimento. Quando Jonas vai até Nínive, ele prega o arrependimento, diz lá o capítulo 2 de Jonas, e Deus viu a mudança de comportamento nas pessoas. Então nunca é tarde demais. Deus está sempre esperando o nosso retorno para Ele, a nossa techuvá, o nosso retorno para Deus. Deus está de braços abertos. O arrependimento, assim como o dilúvio, nos permite
a transformarmos, queridos, qualquer situação da nossa vida, ainda que seja turbulenta, ou até mesmo um desafio, apesar de tanto empecilho, nós temos a oportunidade de nos limparmos, de limparmos a nossa vida, limparmos a nossa alma, nos refinarmos e nos prepararmos para seguirmos adiante com mais fé e mais forças, obedecendo os mandamentos de Deus. Então eu quero dar um recado para você. Nunca é tarde demais. Talvez você não conheça a misericórdia de Hashem. Nós aprendemos aqui que a misericórdia de Hashem, a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus deu 120 anos de tempo para a geração de Noé se arrepender. Eles tiveram a oportunidade. Deus estava dizendo para eles: eu tenho paciência. Vocês têm 120 anos para se arrependerem. Nunca é tarde demais para mudarmos. Nunca é tarde demais para voltarmos para Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor, um Deus que perdoa. O que eu preciso fazer para me conectar com Deus? Nós aprendemos no livro Guia Ben Noah, por meio do Rav Yaakov Gerenstadt, que Hashem, que Deus, tem dois caminhos para a humanidade. Nós bem sabemos que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. As nações não queriam guardar a Torá. O povo de Israel se prontificou e disse: nós guardamos a tua vontade. Então, para os judeus, 613 mitzvot foram dadas a eles. E é a forma, o meio pelos quais eles, o povo de Israel, se conecta com Deus. Mas e nós, que não somos judeus, mas seguimos o judaísmo com orientação rabínica e fundamentação judaica? O que Deus tem para nós? Como nós podemos agradar a Deus? Primeiro, você precisa se arrepender de verdade. E o perdão de Deus é simples. Basta você se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e Deus te perdoa. Somente isso. Se você falar para Hashem: Hashem, eu errei, eu pratiquei idolatria, eu roubei, eu pratiquei coisas erradas, e eu, a partir desse momento, eu quero seguir o teu caminho, obedecer os 7 mandamentos da Bíblia para um não judeu. Se você fizer esse propósito de coração, entendendo que a palavra do Eterno, ela não é legal obedecer porque é uma modinha, porque está todo mundo obedecendo. Não. Se você obedecer os mandamentos de Deus, entendendo que os mandamentos de Deus foram dados para Moshe lá no Monte Sinai e veio direto de Hashem para a humanidade, se você guardar os mandamentos de Deus porque você quer fazer com que ele seja o seu rei, fazer com que o nome dele seja exaltado, se você guardar os mandamentos porque você entende que é a vontade de Deus, você, de acordo com Maimônides, é considerado como tzadik, um justo entre as nações. Então, para um não-judeu, quando ele guarda os 7 mandamentos de Deus, ele se arrepende e faz um compromisso de guardar os 7 mandamentos de Hashem, ele é considerado um tzadik, como disse Maimônides, ele está agradando a Deus e tem direito no mundo vindouro. Nesse sentido, basta você pedir perdão para um Deus de misericórdia. E para fazer a vontade dele, é você guardar os seus mandamentos. Para nós, não judeus, não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações ilícitas, praticar atos de justiça e não maltratar os animais. 7 leis
que foram dadas 6 leis para Adão, a 7ª foi acrescentada para Noé, Gênesis 9:4, e todas essas 7 leis foram dadas para Moisés lá no Monte Sinai. Quando nós, não judeus, praticamos esses 7 mandamentos, acabou. Nós estamos conectados com a Torá, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Olha, nunca é tarde para mudarmos. Quais áreas você precisa mudar na sua vida? Talvez você está distante da vontade de Deus, o Criador de todas as coisas. Que tal hoje você dar esse passo e começar a entender a vontade de Hashem para a sua vida? Nunca é tarde demais. Não coloque na sua mente, no teu coração, eu errei tanto na minha vida, eu fiz tanta coisa errada. A geração de Noa, apesar de praticarem os pecados mais horríveis, Deus deu chance de 120 anos. Deus está dizendo, nunca é tarde demais. Que possamos refletir nessa temática. Nunca é tarde demais. Comece a mudar hoje. Se você tem desejo de conhecer a Torá, conhecer os 7 mandamentos de Deus, se inscreva aqui no canal. Semanalmente nós estamos aqui postando conteúdos pertinentes à Torá. Eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você pode se cadastrar gratuitamente e fazer aulas da Torá com o nosso rabino, o Yaakov Gerenstad. Baruch Hashem, que o Eterno te ilumine e te direcione. Baruch Hashem, amém ve amém.